Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O primeiro desejo do meu coração, da minha alma, é poder expressar a vocês a minha gratidão por terem escutado a voz do Senhor na vida profunda de cada um de vocês. E terem respondido de uma forma muito latente. Claro, toda vocação é bela. Mas a vida consagrada, ela traz dentro de si um ímpeto, né? Uma resposta ao Senhor, que não dá para dizer que Jesus não está vivo. A resposta ao chamado a uma vida consagrada seja e é, e seja sempre uma resposta da parte de quem é chamado, como que um grito, que o Senhor Jesus está vivo. Hoje, em um dos momentos da adoração, ontem à noite, hoje, quando o Espírito colocava na minha alma, e não há dúvida nenhuma, que é Ele que conduz tudo. Quando o Espírito falava na minha alma e me dava aquele desejo de gritar, não só um grito vocal, mas aquilo que perpassava a minha alma: é preciso anunciar que Jesus está vivo, que o Senhor Jesus não é um personagem do passado, e ainda mais porque nós estávamos diante da sua carne e do seu sangue, e filhos, e o filho da pobreza tem que ser assim. Em qualquer situação, ele tem que estar sempre impelido a dar esse grande grito. Você entendeu? Não só com a voz, mas com o próprio desejo, com a própria resposta da alma, do coração. Jesus está vivo, principalmente, essencialmente, radicalmente, porque nós somos gerados e somos mantidos de pé por causa do corpo e do sangue de Jesus. Por isso eu dizia, em qualquer situação da sua vida, poder ter a certeza que o Espírito vai mover o seu coração, mover lá dentro. E para que isso aconteça, vocês não podem de maneira alguma deixar de olhar para o Senhor e também não ficarem fecundados nas suas feridas,
Vocês precisam, de fato, dar sempre esse salto de gratidão. Hoje falando da Virgem, como seu Magnificat, sempre esse grito, e vocês estão hoje de uma forma muito precisa, claro, sobre o olhar da Virgem, sobre o manto da Virgem, sobre a proteção da Virgem. Então, como seu Magnificat, sempre poder dar a ela esse canto de louvor, mesmo na dor. Mesmo quando tuas feridas parecem que te levam para trás, parecem que te levam a desistir, você olha para o Senhor, maravilhosamente o Santíssimo Sacramento, e você grita. Claro, ontem eu expressei isso aqui diante de uma multidão, mas claro, é o grito da minha alma de fundador, como é o seu grito também de filho da pobreza. Eu como filho da pobreza, tanto quanto vocês hoje se tornarão filhos da pobreza. E esse grito então, o Senhor Jesus está vivo, o Senhor está vivo, e a minha vida é a grande resposta, a minha vida é o grande sim, dessa verdade. Vocês não estão aqui por um ocaso, vocês não estão aqui como vivendo o término de uma faculdade, vocês não estão aqui para receber diploma nenhum, vocês não estão aqui para viver formatura nenhuma, pelo contrário, vocês estão aqui para serem formados por Deus no sacramento. A grande formatura de vocês é o que o Senhor tem reservado para vocês, e eu grito para vocês: não voltem atrás de maneira alguma. Nem que eu decepcionar vocês, nem que alguns irmãos decepcionarem vocês, nem que os leigos decepcionarem vocês, nem que você mesmo se decepcione com você mesmo, nem que você viva qualquer decepção na sua vida. Grita pelo Senhor, Ele é o autor da sua vocação, Ele é o autor e consumador da sua vocação, é Ele. E é nele que você coloca o seu olhar, em primeiro lugar, para que esse Magnificat, ele venha do profundo da sua alma, do profundo do seu coração. Esse Magnificat, que hoje a Virgem quer ensinar vocês. Filho, eu falo filho mesmo, que é coração a coração. Claro que eu não estou falando, é lindo também você abrir o Evangelho de São Lucas e ler o Magnificat, ler de manhã, ler à tarde, ler à noite, ler a qualquer hora do dia. O Magnificat sempre é o canto da Virgem que nos leva para o céu. O Magnificat é sempre o louvor da Virgem que nos leva decididamente a uma resposta vocacional, como ela o fez. Vocação única de ser a mãe do Verbo de Deus. E o seu Magnificat, o seu canto, ele nos levará, o Magnificat nos levará sempre a cantar uma resposta decidida pela nossa vocação, uma resposta que não se cansa, que se consome, mas não se cansa, que se consome, mas não volta atrás, que olha para o Senhor. O Magnificat é esse canto maravilhoso. E eu digo, mesmo que você não possa ler o Magnificat, talvez 3, 4, 5 vezes por dia, a tua vida, esse Magnificat que o Espírito coloca na sua vida, ele tem que ser muito profundo, tem que ser muito autêntico. E ir como filho da pobreza. Vocês sabem, eu repito, vocês não estão aqui para receber diploma nenhum. A vida consagrada não tem certificado. Claro, temos os documentos canônicos que vocês assinam, mas não tem certificado. A vida consagrada é um mistério insondável.
É um mistério que penetra o coração. E lhe faz. Interessante, ontem, escutando um pedacinho da Glória Apollo, ela disse assim: eu cheguei num certo lugar, ela dizia, em que eu vi as almas que tiraram a vida, que tiraram a vida e que morreram antes da vontade de Deus. Ou seja, pelo suicídio, ou por outras atitudes, desobedeceram o Senhor, tiraram a vida. E ela dizia ontem, e quando ela viu aquelas almas, elas tinham, isso é testemunho dela, só estou aqui repetindo, ela via no corpo daquelas pessoas, na alma, algum facho de luz de um lado, de escuridão do outro, e ela via algumas luzes que perpassavam, e o Senhor disse para ela: essas almas ficarão aqui nesse lugar, creio que é o purgatório, até completar o dia em que elas seriam chamadas por mim. Profundo, né? Elas ficarão nesse lugar até o dia do juízo particular delas, porque elas tiraram a vida antes do tempo, elas podaram a vida antes do tempo, então elas vão permanecer aqui até o juízo particular delas. Achei fortíssimo o que ela disse. Eu estou relembrando isso, porque a vida consagrada, eu disse para vocês, não é um caminho de diplomático, né? Não é um caminho, e também não é um caminho livre, não. É um caminho muito árduo, é um caminho de muita responsabilidade diante do Senhor, com o teu chamado, com a sua vocação, não por minha causa, nem por causa de ninguém, por causa do Senhor, por causa da igreja, por causa do altar de Deus, por causa de tudo aquilo que você assume hoje livremente na presença do Senhor. Eu relembrei isso, porque deixar a vocação, deixar a vida consagrada, pode ser, em muitas situações, pode ser exatamente o que fizeram essas almas, um grande suicídio. Pode ser que o Senhor, vendo o teu abandono, aquilo que você poderia receber dele, e em meio à tua dor, ou em meio à tribulação, em meio à provação, você abandona esse caminho. Claro, o Senhor tem os seus atos de misericórdia, mas não há dúvida que Deus, o desejo do Senhor, claro, não era que essas pessoas tirassem a vida antes do tempo e tivessem que viver tanta coisa para chegar ao juízo particular. Você também não abandona o caminho que Deus tem para você. Hoje estou aqui, claro, como seu fundador, como ministro geral. Amanhã não sou eu, será outro, e depois será outro, e depois será outro, mas o carisma é único. O carisma é que encheu tua alma de alegria, o carisma que deu a você a alegria de abandonar tudo e seguir Jesus. Por isso o Magnificat. E quando nós deixamos o Magnificat de lado, quando nós não cantamos mais o Magnificat, nada está bom. Tudo é motivo de lamentação, tudo é motivo de abandono, tudo é motivo de desprezo, tudo é motivo de lamentação mesmo. Agora, enquanto nós cantamos o Magnificat, nós vamos entendendo que Deus é Deus,
que o Senhor é o Senhor, e Ele vai nos amando sim, Ele vai nos reconquistando, Ele vai dando a nós essa resposta como um grande grito do Senhor, né? Um grande grito. Eu falava a vocês, esse grito profundo, o seu Magnificat, Senhor Jesus, a minha vida é uma resposta, é um grito ao mundo que Tu estás vivo, que o Senhor está ressuscitado, que eu não dei minha vida a um Deus morto, que eu não dei minha vida a um Deus que é incapaz de fazer da minha vida o que Ele quer, que é incapaz de levar a minha vida até onde Ele quer. E eu falo sim, a predestinação, como diz Santo Agostinho, aonde Deus quer, até o último sim da sua vida, até o último sim que Deus exigir de você, tudo aquilo que é de mais precioso da sua vida, esse grito da alma, essa entrega do coração que Deus espera de vocês. Como filhos da pobreza, vocês professaram, pediram agora a misericórdia do Senhor sobre nossas fraquezas, e ela virá. Você não está pedindo que Deus tire, arranque tua fraqueza, mas que a misericórdia do Senhor sustente a sua vida em meio a tudo isso. Porque eu quero ser filho da pobreza e do Santíssimo Sacramento. Não é uma pobreza qualquer. E se vocês ficam preocupados, e devem se preocupar com a pobreza material, e devem mesmo, porque o testemunho precisa sair também daí. Se vocês ficam preocupados com a pobreza como voto, como vocês farão hoje, a pobreza no sentido lato da palavra mesmo, em ter Jesus como única riqueza, em não ter nada, em não depender de nada, e viver da providência, e viver daquilo que Deus quer. Há uma pobreza para nós, filhos da pobreza, muito mais profunda, que é a pobreza do Santíssimo Sacramento. É essa que mexe com a nossa alma, é essa que é o dom maior, é essa que te coloca no chão, é essa que te coloca numa realidade de profunda, de extraordinária, de incrível dependência do Senhor. É essa. O nosso nome não é só bonito não. Olha, o que significa filho da pobreza do Santíssimo Sacramento? Quando eu conversei com o Cardeal Rodé sobre a vida consagrada, ele até, mas espera aí, filho da pobreza ao Santíssimo Sacramento. Ele falou, não. Para o Santíssimo Sacramento? Não. Filho da pobreza do... então é filho da pobreza e do Santíssimo Sacramento? Não. Não é filho da pobreza e do Santíssimo Sacramento. É filho da pobreza, pobreza de quem? Do Santíssimo Sacramento. Que significa, filho, que você na vida consagrada não tem que esperar nada, a não ser radicalmente aquilo que Deus tem preparado para você. E o caráter do filho da pobreza é o caminho da humilhação, é o caminho expiatório, palavra hoje tão esquecida na igreja, caráter expiatório, dar a vida em silêncio de oblação por quem você ama, dar a vida na oblação silenciosa do coração por quem você ama, não deixar de maneira alguma que essa pobreza se torne pública, que essa pobreza se torne apenas uma pobreza material, apenas uma pobreza estética. Não, uma pobreza que vem do Santíssimo Sacramento, uma pobreza que tem que te consumir. Esse é o filho da pobreza. Você tem que se consumir pelo Senhor, consumir mesmo. Sustentada a tua fraqueza pela misericórdia, mas esse grito que sai da alma, não, eu sou filho da pobreza, meu Senhor, eu quero ser filho da pobreza, eu quero ser.
Eu desejo ser, eu tenho anseio de ser, eu preciso ser assim, eu quero me consumir assim por Ti, meu Senhor Jesus Cristo. Mesmo se um dia o meu irmão de vida fraterna me humilhar, o meu irmão me decepcionar, os meus guardiões me decepcionarem, até o meu fundador me decepcionar, eu tenho a certeza lá na alma, eu sou chamado a ser filho da pobreza do Santíssimo Sacramento. Esse do Santíssimo Sacramento significa mais do que isso, você tem que viver este mistério de aniquilamento. Você não pode se orgulhar de nada e nem por nada. Humildade, eu sempre grito a vocês, humildade, humildade, humildade em tudo aquilo que você pode viver por causa de Jesus. E até parece eu falava de formatura. Vocês não estão sendo honrados aqui, como quem recebe, com todo respeito, claro, que terminou uma faculdade e recebe o seu canudo, né? Seja de psicologia, medicina, odontologia, ou seja que for, arquiteto, não importa. Vocês aqui estão em uma realidade totalmente contrária àquilo que o mundo pode vos dar. Totalmente contrária. E veja, o Senhor sabe muito bem por que Ele escolheu vocês. Não tenha medo da vida passada, não tenha medo das mágoas, não tenha medo dos traumas, não tenha medo de tudo aquilo que Deus já curou, não tenha medo de ver o teu próprio coração sendo formado pelo Senhor, né? Sendo tocado por Deus, como filho da pobreza. E eu sei que esse grito que eu falava aqui, você vai ter que dar muitas vezes em silêncio, vai ser a tua alma e Deus o sacramento, mais ninguém. Você vai fechar a capela, vai trancar a porta e vai gritar: eu estou aqui, Senhor, eu sou filho da pobreza, ajuda-me, ajuda-me, Senhor, eu sou filho da tua pobreza no Santíssimo Sacramento, e eu quero continuar livre, nesse sentido de me consumir, mesmo, de ser uma resposta sempre livre, autêntica. E esse Magnificat, tão lindo, que hoje a Virgem inspira vocês, esse Magnificat, que deve levar vocês à missão que Ele tem reservado. E é uma luta. Esse diploma que Deus hoje quer colocar na mão de vocês, ser filhos da pobreza, não tem mérito nenhum, nem da minha e nem da vossa parte. Por isso, filhos, se mantenham sempre naquela atitude de quem vê o Santíssimo pela primeira vez. Isso é filho da pobreza, né? É aquele que não se acostuma com Deus no sacramento. Vocês foram bem-aventurados se vocês, não só aqui,
em qualquer lugar, vocês correram para cá quando a adoração começou. Isso é filho da pobreza, né? Mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui na Canção Nova? Onde é que eu estou? Aí o Magnificat leva o filho da pobreza a correr. Eu quero ver Deus. Quero ver Deus. Mas eu tenho na minha casa, não importa. Não importa se você tem o Senhor na sua casa, Ele está aqui. E olha o que é filho da pobreza, ele corre então, ele vem ver a Deus, vem ver ao Senhor com alegria, como se fosse a primeira vez. Talvez correndo naquela rampa abaixo, descendo correndo, Deus está lá, onde Ele está exposto, no maravilhoso ostensório. Eu quero ver o Senhor, mas o que estás fazendo? Nada que te impeça, nada que possa estar no lugar de ver o Senhor. Aí tua vida, tua lágrima, tua dor, tua alegria. É lindo ver o irmão consagrado, talvez de 4 ou 5 anos, correr para tocar no ostensório. Nunca perca isso, hein? Nunca perca esse primeiro amor, não. Que é isso que mata, é isso que leva o filho da pobreza a abandonar tudo. Primeiro, no sentido da alma, do coração. Nunca deixe de ter esse primeiro amor por Jesus, essa corrida, né? Eu quero ver Deus, eu quero ver o Senhor, eu quero tocá-lo, eu quero olhar no coração, eu quero experimentar a sua presença, eu quero Deus, eu quero o Senhor. Hoje, quando aquela juventude rompeu essa corrente aí, na adoração da manhã, a juventude rompeu a corrente e veio. Eu vi em meio à juventude alguns filhos da pobreza, como que chorando, né? E filhas da pobreza também, querendo tocar, né? Como se tivesse vindo Jesus pela primeira vez. Para mim isso é extraordinário. Isso é emoção que leva o filho da pobreza à vida. Então eu vi, tinha irmãos que choravam, eu quero tocar Deus, eu quero tocar Deus, eu quero chegar. Talvez muitos não estivessem aqui, nem estavam aqui, mas que lindo, alguns que estavam aqui, correndo, eu quero ver Deus, e ajudaram até a romper a corrente, não foi? E correram, eu quero Deus, e queriam ver Deus, e queriam tocar Deus, e se emocionaram na alma, como se fosse a primeira vez que tivessem visto Jesus no véu do sacramento. Isso é filho da pobreza do Santíssimo Sacramento, isso é filho da pobreza do Santíssimo Sacramento. Isso é quem ama o Senhor, isso é nossa formação. As favas todo livro, eu digo sempre, as favas todo livro, todo intelecto, a nossa formação é Deus no sacramento, e basta, chega, é Deus no sacramento, e acabou, mais nada. É o que nós queremos, esse desejo, que santidade linda, não, poder correr para Deus, poder correr para o Senhor, seja nas minhas mãos, nas mãos de qualquer sacerdote, poder ter essa sede. Olha o Magnificat, olha a alma que não se cansa. Se você manter aceso, porque claro, vocês vão para as missões, e aí, claro, acontecerão vários acontecimentos, né? Que talvez lhe abaterão. É como nós quando ordenamos, né, Pai Antônio? Nenhum padre ordena triste. Nenhum. Mas a nossa caminhada vai nos ensinando, pelas nossas fraquezas, pelas nossas lutas. E vamos à paróquia, né? Aí começa, nos ordenamos felizes, e vamos para a paróquia, cheios de alegria. Aí de repente, começa um paroquiano, e uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. E aí começa a questão de ciúmes no clero, que não é fácil não, falando claramente aqui. E começa uma palavra, e começa outra, e às vezes aquele desejo de desanimar. Mas não, nós sabemos, nós ordenamos felizes, nós somos ordenados felizes, e essa ordenação, ela marca a nossa história. Claro, depois
vamos na paróquia, cada um na sua missão aqui, mas vamos enfrentando as dificuldades do dia a dia, e a luta do dia a dia. As pessoas nos decepcionam, até nossos bispos às vezes nos decepcionam, nossos superiores decepcionam, nossos amigos mais queridos nos decepcionam, mas é a minha ordenação, é a minha vida, não, é o meu sacerdócio, é a minha vocação, é o meu chamado. Eu preciso dar a vida por Jesus, eu preciso gritar, como eu gritava hoje na minha alma, como nós entendemos agora, nesse mistério, desse grito do Senhor, essa resposta vocacional. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado, e Ele é nossa grande alegria, Ele é nossa grande esperança. E vocês vão encontrar também, claro que vão, quantas dificuldades. Talvez o guardião que você vai ter não é aquele que você queria, a missão que você vai não é a que você queria. E você vai enfrentar N dificuldades, não? Mas é assim. Mas lembra-te, Deus está na capela, hein? O Senhor é teu alimento, o Senhor é teu sustento, o Senhor é que te ensina esse Magnificat tão belo da Virgem. Filho da pobreza, do Santíssimo Sacramento é que quereis ser nesta missa, não? Esse é o teu diploma. E será essa a tua formação. Será a tua busca incessante. E escuta, quando Deus começar a formar vocês, a formatura começa hoje, né? Quando Deus começar a fazer de vocês o que Ele quer, e na sua sapiência, Deus tem os seus caminhos, hein? Lembra-te da pobreza do Santíssimo Sacramento, vocês lembram? Ele vem em nossas mãos, não é, sacerdotes? Eu pego o Santíssimo aqui, levo aonde eu quero. O Senhor pode estar em um sacrário muito belo, ou no sacrário mais simples, ou no sacrário muito ruim. O Senhor, a sua pobreza é extrema. Eu pregava durante o tocão, supera a humilhação da cruz, porque o Senhor se humilha para ser alimento, e nós somos filhos da pobreza do Santíssimo Sacramento. Eu fiquei emocionado quando nós fomos agora na casa daquelas irmãs de São José dos Campos. Me lembro o nome delas? Pequenas Missionárias da Imaculada, né? E a fundadora morreu em 82, parece. 72. E quando ela morreu, bateram um sino, é isso que ele me lembra, expuseram o Santíssimo, não foi? E levaram a Madre para a última adoração. Olha o sentimento das filhas, né? Vamos levar a nossa Madre fundadora para a última adoração. Padre Antônio, conta o que São João Maria Vianney só me contou ontem. Está chorando aqui. São João Maria Vianney, quando ele estava morrendo, né? Ele ouviu o sino da igreja tocar. Aí ele começou a chorar e o sacristão falou: "Senhor cura, não chora, porque é Jesus que está vindo visitar o Senhor para a comunhão."
Ele disse: meu filho, como é triste comungar pela última vez. Olha só. Merece aplauso isso, não? Comungar pela última vez, disse São João Maria Vianney. Como é triste. Vianney, é o Senhor que está vindo. Como é triste comungar pela última vez. O que fizeram com a madre e as irmãs contando, belíssimo, né? Não, nossa amada era adoradora. Corre, vamos levar o Santíssimo para que ela o adore. Foi o que nós fizemos no enterro de uma alegria, né? Não foi? Imagine se eu pego um monte de livro e coloco nos pés de uma alegria. Ele ia fazer assim, ó. É jogar para cima, sai daqui com isso. Eu quero o Santíssimo. Tanto que ele não foi ordenado sacerdote, porque não conseguiu entrar nos livros, né? Mas ele entrou no Santíssimo, né? E hoje quem entra no Santíssimo tem que ser humilhado, né? Se nós colocássemos uma pilha de livros, seja de teologia, psicologia, tudo quanto é gia aí, eu quero o Senhor, filho da pobreza, por excelência, né? Irmão Alegria, mais do que eu. Por excelência, né? Eu quero Deus. Noviços queridos, e é isso que o Senhor quer de vocês. Na dor, na luta, na alegria, na decepção, na queda, na dor, canto magnífica. Grita. Lembra a resposta da vocação? Jesus está vivo. Minha resposta é isso. Jesus está vivo. Eu não sou consagrado às paredes. Eu sou consagrado ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da minha vocação. Então, buscar viver ardentemente, fortemente esse carisma. Decisão sua, hein? Ninguém vai dizer assim, para de ir na capela, você não pode. Ora, o dia que isso chegar na toca, de alguém impedir você de adorar, impedir você de adorar a Deus, adorar, ninguém pode te impedir, isso é tua alma. Olha a formação de dentro. Eu quero dizer o seguinte, ninguém vai tirar de você a tua adoração ao Senhor Jesus. Ninguém vai tirar o teu direito de carisma, de viver essa pobreza do Santíssimo Sacramento, mesmo que você não a veja nos outros. Como expiação, vai e reza por ele, vai e silencia por ele, vai e dobra os joelhos por ele. Mas a tua alma, a tua vida é muito pessoal. Ninguém vai dizer a você, você não pode ir à pastoral de rua, você não pode colocar tua mão mais na ferida de um pobre. Seria rasgar a regra de vida na sua frente. Então isso é nosso grande tesouro. Essa liberdade de ser filho da pobreza do Santíssimo Sacramento. Eu volto que me marcou muito o que eu vi hoje aqui pela manhã. Nas adorações que eu ia vivendo durante o tocão,
o olhar, né? A alma de cada filho e filha da pobreza, o desejo de querer ter Jesus como a primeira vez na sua vida. Mesmo aqueles que estão calejados, né? Calejados pelo caminho, calejados pela dor, calejados pela incompreensão, calejados por tudo aquilo que viveram, calejados, mas olha aí, olha a entrega, olha o coração que grita, olha o desejo do Senhor, no mais profundo da alma, no mais latente do coração. É isso que eu suplico a vocês, meus futuros filhos da pobreza, do Santíssimo Sacramento. Lá no coração de vocês. A esperança dos pequenos está em vocês. A alegria de muitas casas fraternas. Vocês aqui são como uma semente nova, né? Nova. Uma semente novinha que hoje vai ser plantada, né? E esse testemunho que vocês devem dar sempre do Magnificat. E eu falo hoje no Magnificat com toda a alegria da minha alma. A Virgem os ama. A Virgem os guarda no coração. Magnificat. E amando o Magnificat, vocês se tornam almas marianas. Almas que querem o Senhor. Desejam o Senhor. E como nós fazemos o rito de profissão perpétua, quando eu professo com a cabeça dentro do sacrário, enquanto as irmãs dão as voltas no altar, o filho da pobreza coloca a cabeça dentro do sacrário, como fez Santo Tomás de Aquino, para dizer: a minha razão, o meu intelecto está totalmente subjugado ao teu corpo e ao teu sangue. A minha vida está consumida por ti. Mas eu repito, por favor, pela graça do Senhor, sejam humildes, servos. Lembra-te que você é filho da pobreza do Santíssimo Sacramento. Esquece o primeiro lugar. Esquece. Se o Espírito Santo lhe chamar para alguma missão na toca, a nível de ministro, ministra, esqueça isso. Se o Espírito Santo lhe chamar, corra, porque precisamos ir muito. Claro, muito. Entenderam o que eu quero dizer? Precisamos ir muito, e muito, e muito mesmo, de ministros e ministras do Senhor. Mas não pense em ser. Isso que eu quero dizer. Esqueça qualquer tipo de missão que não seja, em primeiro lugar, ser servo, servo e servo. Claro, se Deus diz assim: irmão, como é que você vai chamar, meu filhinho? Irmão Áquila, eu discerni que você tem que ser agora ministro. Tá bom, você venha com alegria, mas não viva e nem queira nada disso. Nada, queira só, em primeiro lugar, lá na alma, no teu coração, lá no íntimo, queira ser somente servo. Servo e servo e servo. Servo e servo. A rua é a nossa faculdade. Mesmo com tantas dificuldades,
Eu digo até pessoalmente para mim hoje, quanta luta para poder estar mais na rua, estar mais com a vida jogada na ferida. Talvez aquela luta, né, entre o que fazer, decisão e busca, e até na sua própria limitação física. Mas eu digo a vocês como fundador, não por mérito meu, mas que traz o carisma dentro da minha alma, não abandonem a rua de maneira nenhuma, não deixem os pobres de maneira nenhuma, não abandonem, não abandonem, não abandonem, não, porque o filho da pobreza tem essa alegria, alegria única, profunda. Não abandonem a Deus o sacramento, não abandonem, e mesmo que você não veja, mesmo que você não contemple isso tão radicalmente hoje, vocês são chamados como novas sementes a serem radicais, a enxertarem em nós sempre o desejo novo, a alegria sempre nova, o coração sempre pronto a cantar esse bendito Magnificat que hoje a Virgem quer colocar na alma de vocês, que ela deseja colocar na alma de vocês. Estejam sempre sensíveis. Falei da pobreza, ao caráter mistérico da obediência, ao dom supremo da castidade. Que a graça do Senhor os guarde profundamente na pureza do Senhor. E hoje, quando se fala na sexualidade, causa-nos medo, né, em muitas situações, mas lembra-te, o Senhor há de cuidar de vocês, o Senhor há de preservar vocês, vocês são dele, o Senhor há de dar a vocês tudo que é mais profundo lá na alma, para que vocês continuem fiéis, na alegria do Senhor, nessa alegria que não pode ser abatida não, mas que vem do coração. E se Deus permitir a vocês, e se Deus levar vocês a um caminho mais estreito, vá, mas vá cantando Magnificat, e lembra-te, vocês precisam uns dos outros. Embora você terá situações sozinho com o Senhor na capela, e gritando sozinho, mas você precisa de um coração amigo. Estamos aí no ano da amizade, né? Irmão Eliseu, no seu lindo canto, vamos cantá-lo. Cadê o irmão Eliseu? Está aí? Vem aqui, filho. Se prepara para cantar aí. Então, esse sentimento profundo de amizade, do amigo, né? Amigo. Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Então, lutem pelos amigos. Busquem os amigos. Não tenham medo de dar ao Senhor o seu coração, como filho da pobreza do Santíssimo Sacramento. Filho da pobreza, entenderam? Do Santíssimo Sacramento. Foi o que vocês pediram aqui. Eu quero ser consagrado, eu quero a misericórdia de Deus sobre nossas fraquezas. Olha o que vocês pediram. Eu quero a misericórdia de Deus sobre nossas fraquezas, e da sua esposa a igreja, a graça de sermos filhos da pobreza do Santíssimo Sacramento. É a graça que vocês pediram hoje. E o carisma não vai decepcionar, nunca. O carisma é santo, o carisma é único, e ele não vai decepcionar vocês. Que vocês possam, quando receberem o Senhor hoje, cantar esse Magnificat até a morte, até o último sim
da vida de vocês, até o final. Que cada pulsação do coração de vocês seja um Magnificat. Cada pulsação do coração de vocês, nesse dia da grande Mãe de Deus, eu vos peço, seja um Magnificat. Mesmo aquela que doer muito, né? E eu particularmente gosto muito de escutar a pulsação do coração. Ontem, hoje, na adoração, essa minha veia aqui costuma dar uma saltada, né? Então ela faz eu escuto até a batida do coração, dá até para contar, né? A veia faz quando eu... E o Senhor sabe, com tão grande alma, eu gritei ontem que Ele está vivo. Então, meus filhos da pobreza do Santíssimo Sacramento, é isso. Magnificat, pulsando o coração. Magnificat na lágrima. Magnificat na incompreensão. Magnificat na tua fraqueza. Magnificat nas tuas lutas. Magnificat na alegria. Magnificat hoje. Magnificat quando você estiver na solidão da sua missão. Quando você se sentir muito sozinho. Quando você não sentir nada, como eu falava da Beata Teresa de Calcutá. Quando você não tiver gosto nenhum de estar com o pobre, nem de ir para a capela, mas o teu sorriso para o Senhor, o teu desejo de Deus, o teu querer Deus, o teu sorriso pelo teu nada, vai te dar sempre essa alegria. Você foi escolhido pelo Senhor, nunca duvide disso. Não pode a sua vida. Não deixe a sua vida. E para que isso aconteça, sempre, não te esqueças da humildade. A humildade é uma virtude, por causa de sermos filhos da pobreza do Santíssimo Sacramento. A humildade é uma virtude vital para nós. Muito vital. Sejam humildes, servos. Sejam filhos da pobreza. A missão é consequência. Sejam filhos da pobreza. É o que pede o seu humilde. É o que eu peço com humildade do meu coração, com humildade mesmo. Não por mérito meu, mas quando eu digo peço com humildade, é um desejo profundo do meu coração, sincero. Mesmo. E sejam servos. Viu? E se eu disser que eu não devo pedir isso, ser orgulhoso. Claro, amem o seu fundador, com tudo que eu sou, com tudo que vocês sabem e conhecem da minha vida, com toda a minha história. Eu serei orgulhoso em não pedir isso a vocês, porque eu preciso do amor de vocês. Amem o seu fundador, mesmo. Eu digo isso de coração. É um grande presente para mim vocês hoje. E quem ama ao extremo. Pregação de hoje pela manhã.
Então quando você for tentado a ter mágoa de mim, ressentimento, vai ao extremo. Vai ao extremo. Lembra-te que por graça de Deus, eu fui constituído pastor e fundador de vocês. Amanhã, claro, estará outro no meu lugar. Ele será superior geral, mas fundador não, é único, é um só. Você sabe que o irmão Levi será o próximo superior geral. Até aqui o irmão Levi, que eu vi ele por aqui. Ele será o próximo superior geral dos Filhos da Pobreza. Mas é lindo isso. O carisma fica, passa. Agora, por isso que eu peço amor. Porque fundador é um só. Fundador é escolhido pelo Senhor. E esse é o meu último pedido nessa pregação a vocês. Deu certinho lá, 1h, são 5:45. Eu preciso do amor de vocês. Minha gratidão aos vossos familiares pela entrega de vocês. E que vocês sejam, no que depender de mim, vocês tenham certeza que eu vou dar tudo para que vocês sejam felizes, de coração. Mas sei que não depende só de mim. O Senhor Jesus é capaz de fazê-los felizes e fiéis até o último Magnificat do coração de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.